Queridos amigos, é um privilégio ter a sua companhia mais uma vez para juntos estudarmos sobre esta pessoa maravilhosa de Jesus. Estamos encerrando a Semana da Paixão de Cristo e eu espero mais uma vez que Jesus se faça presente no meu e também no seu coração. O tema de hoje, vamos estudar a verdadeira origem da Páscoa. Até hoje, muitas pessoas desconhecem a origem da Páscoa, o seu significado e quais são as implicações espirituais de compreender o seu real significado. Desde os povos antigos, séculos ou melhor, milênios atrás, a humanidade tem comemorado a Páscoa de uma maneira um tanto diferente daquilo que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos explica. Por exemplo, os povos nórdicos anglo-saxões, eles comemoravam com a entrada da primavera. A primavera é aquela fase das flores, que exala a vida, um perfume diferenciado. Sendo assim, eles comemoravam a primavera e usavam o coelho como símbolo da vida e da fertilidade. Já os chineses também comemoravam com a entrada da primavera, só que ao invés de coelhos, eles usavam os ovos de galinha e de patas, eram pintados e esses ovos eles traziam uma grande festa entre os adultos e também as crianças. Com o passar do tempo, começaram a usar os ovos que eram feitos de cera e também de madeira. Mas somente em 1215 que a Igreja de Roma introduziu essas festividades pagãs no seio da Igreja. E quando eu falo em festividade pagã, eu me refiro a uma celebração que não é baseada na Bíblia, por isso ela é chamada de pagã. Desta forma, os cristãos começaram a comemorar a Páscoa de maneira errada, mesmo que ela representasse a ressurreição, a esperança e também a fraternidade, faltavam muitos elementos escriturísticos para que as pessoas celebrassem a Páscoa de maneira correta. Somente em 1828, com o início da fabricação de chocolates na Europa, que os ovos começaram a ser confeccionados. E tudo isso graças aos incas e também aos astecas, que viam no cacau um fruto sagrado e eram comercializado tal qual o ouro, que o cacau se esparramou por todo o mundo. E na década de 20, em Paris, começaram a fabricar os primeiros ovos de chocolate envoltos com papéis coloridos e fitas muito bonitas. Percebam que nos dias de hoje, continuamos a comemorar a Páscoa. Quando digo continuamos, a maioria das pessoas, não quer dizer todas, semelhantemente, desde a década de 20, com os ovos de chocolate, os coelhos de chocolate e alguns personagens como Pascoal, que também é vendido em alguns lugares do mundo. A Páscoa tem se tornado uma festividade comercial, onde as empresas de alimento ganham muito dinheiro porque os chocolates são vendidos a preços exorbitantes para esta comemoração que nada tem que ver com a Bíblia e com a Palavra de Deus. Amigos, eu quero apresentar na Bíblia para você o real sentido da Páscoa. E para tanto, convido você a pegar a sua Bíblia e juntos vamos estudar algumas passagens no Velho Testamento. De acordo com Levíticos, capítulo 23, verso 5, foi Deus que instituiu a Páscoa. Ele disse o dia, o mês e também o horário. Ele disse que seria no primeiro mês, no dia 14, e à tardinha seria a Páscoa do Senhor. E por que essa celebração? Essa celebração tem que ver com o povo judeu que estava sendo escravizado no Egito. E Deus mandou 10 pragas e a última praga tem que ver com o contexto da Páscoa. Essas pragas era para amolecer o coração de Faraó, para que finalmente libertasse o seu povo, mas isso não aconteceu. Sabe qual foi a última praga? Os filhos primogênitos dos homens e os primogênitos dos animais deveriam morrer se Faraó não libertasse o seu povo. Entretanto, havia uma garantia. E a garantia era para todas as pessoas que passasse o sangue na verga e no umbral da porta. Vamos ver isso daqui na Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículo 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E agora, vamos ler ainda o verso 13,
O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Que sangue era esse? Para se comemorar a Páscoa, a Bíblia diz que o povo judeu usava os pães asmos, as ervas amargas e também o cordeiro. Mas antes de comerem a carne do cordeiro, eles deveriam separar o sangue. E em Êxodo capítulo 12, 7 diz assim: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Então eles deveriam pincelar o sangue nas ombreiras e na verga da porta, e isso tinha uma finalidade. As crianças, elas precisavam entender também o significado da Páscoa. E veja que em Êxodo capítulo 12, verso 26, Deus deixa muito claro isso daqui. Quando os filhos perguntarem que rito é esse, qual deveria ser a resposta? Êxodo capítulo 12, 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. É uma pena que muitos filhos ainda não sabem o real significado da Páscoa. Sabe por quê? Porque são crianças que recebem ovos de chocolate e nunca receberam nenhuma orientação sobre o seu real significado. Pensam que a Páscoa é simplesmente comer chocolates. A preocupação de Deus é que todas as crianças, todos os filhos, soubessem o seu real sentido, o seu significado espiritual para as nossas vidas. Eu quero extrair rapidamente algumas lições da Páscoa. A primeira delas, o cordeiro era a única garantia. Da mesma forma, o cordeiro continua sendo a garantia para nós nos dias de hoje. Naquela ocasião, o cordeiro apontava para Cristo, que os libertaria, que os protegeriam daquela praga. Semelhantemente, hoje, o cordeiro, ele é representado por Jesus Cristo pendurado no madeiro, não mais como uma atividade vindoura, mas algo que aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás. Ainda o sangue de Jesus é a garantia para que os nossos pecados sejam perdoados. Paulo disse em Hebreus que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Segundo aspecto, o anjo passaria por cima quando ele identificasse o sangue nas ombreiras daquela porta. O que isto significa? Quando o anjo passasse por cima, no hebraico há uma palavra chamada Pesach Pazan, que significa passar por cima, ou seja, o juízo passou por cima e não condenou ninguém daquela casa. Amigos, o juízo é uma doutrina bíblica. Muitos religiosos estão ignorando a doutrina do juízo. Hebreus capítulo 9 diz que depois da morte vem o juízo, ou seja, ninguém vai escapar do juízo. Nós responderemos perante Deus pelas nossas atitudes e pelas nossas escolhas. A Bíblia também fala que aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Mas eu não preciso ficar com medo do juízo. Sabe por quê? Porque a segurança continua sendo Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal. Ele morreu em nosso lugar e funciona da seguinte maneira: nós cometemos pecados, mas se confiarmos em Cristo, Ele nos perdoará e estaremos livres de sermos condenados pela nossa velha vida, pela vida imperiosa e pela vida pecaminosa. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por fim, a última lição é que quando o sangue era passado na porta, significava que o Cordeiro morreria em nosso lugar. Esta lição era uma lição muito importante. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Nós deveríamos morrer a morte eterna, mas Jesus morreu em nosso lugar, então isso significa uma morte substitutiva. E isso nos traz alegria, esperança em saber que existe a solução para esse problema. Bom, entendemos de maneira rápida e prática o sentido da Páscoa no Velho Testamento. Mas e no Novo Testamento? Jesus já morreu na cruz. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisamos mais matar o Cordeiro, porque o Cordeiro já foi morto. E, como consequência, não precisamos mais comemorar a Páscoa como os judeus comemoravam.
E agora, como a igreja cristã nos dias de hoje deve comemorar a Páscoa? Primeiramente, Paulo diz em 1 Coríntios 5, verso 7, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então entenda uma coisa, no Velho Testamento, a Páscoa apontava para Jesus e hoje continua apontando para Jesus, pois ele é o nosso Cordeiro Pascal. E Paulo nos ensina em 1 Coríntios, no capítulo 11, a maneira correta de comemorarmos a Páscoa. Eu vou abrir a minha Bíblia, peço que você abra a sua e vamos entender isso no capítulo 11, no versículo 24 e 25, que diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Veja essa expressão, em memória de mim. Ela aparece de novo, agora no verso 25, diz assim: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, um novo memorial foi estabelecido, a cerimônia da Santa Ceia. Esta é a forma correta de se comemorar a Páscoa nos dias de hoje. É bem verdade que por conta da pandemia, por conta dos decretos estaduais e municipais, as igrejas estão fechadas, não podemos abrir a igreja e muito menos ter uma cerimônia que envolve aglomeração e contato, como a cerimônia do lava-pés e da distribuição dos emblemas sagrados. Esses emblemas, eles continuam apontando para Cristo, assim como a Páscoa no Velho Testamento também apontava para Jesus. O pão simboliza o seu corpo, e o sangue, que é através do suco da uva ou do vinho, aponta para o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Sendo assim, o sentido da Páscoa ainda é Jesus e sempre será. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Mas há uma última orientação. Todas as vezes que participarmos da ceia do Senhor, devemos cumprir uma missão que está no verso 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até Jesus voltar, precisamos anunciar a mensagem da cruz, que é uma mensagem poderosa. Até mesmo uma criança pode entender a mensagem da cruz ao ver um quadro ou se deparar com uma história que nós encontramos nos evangelhos sobre a morte substitutiva de Jesus. Como diz o famoso escritor John Stott, a cruz de Cristo a tudo transforma. E nós precisamos levar esta mensagem, dizer para as pessoas as razões pelas quais Jesus morreu em seu lugar, até que ele venha. Por isso há um anúncio aqui. Esse Jesus cumpriu a sua missão morrendo na cruz do Calvário, salvou a humanidade e ele voltará para nos buscar. No ano de 1989, aconteceu um grande terremoto na Armênia. Durante 4 minutos de terremoto, 3.000 vidas foram sacrificadas naquele país. Mas uma criança, ela conseguiu se salvar, juntamente com alguns coleguinhas de turma que estudavam na mesma escola. Logo que veio o terremoto, eles ficaram presos naqueles escombros, mas ele tinha um pai que havia feito uma promessa quando disse: Filho, não importa o que aconteça, eu sempre estarei com você. O filho, acreditando nessa promessa, ele disse aos seus amigos: Fiquem aqui comigo, muito em breve o meu pai virá para nos salvar. Passaram 6 horas, 12 horas, 18 horas, 36 horas e o pai não havia encontrado seu filho. Os bombeiros já desistiram, os policiais já desistiram, mas o seu pai, ainda com as mãos ensanguentadas, ainda com o último recurso de força humana, ele removeu uma viga e gritou pelo seu filho: Armand, Armand, e o seu filho respondeu. Sabe o que seu filho disse? Papai, eu sabia que você viria, pois você prometeu que estaria sempre comigo. Armand fez essa promessa de que esperaria o seu pai, esperaria o seu retorno, porque o seu pai estaria com ele todos os dias. Queridos amigos, Jesus também prometeu que estaria conosco todos os dias. E ele também prometeu: eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero os meus filhos bem pertinho de mim. Essa é a bendita esperança que nós devemos proclamar ao mundo. O céu só será real,
só será uma experiência viva em nossa vida porque Cristo, Cordeiro Pascal, cumpriu a sua missão em morrer na cruz do Calvário para dar a vida eterna a todos os seus filhos. Sendo assim, precisamos anunciar essas boas novas a todas as pessoas para que possamos levar o maior número de pessoas para o céu. Qual é a sua decisão hoje? Se eu fosse você, após ouvir esse sermão, pegaria o celular e ligaria para muitas pessoas queridas que você deseja ver no céu. Anuncie a mensagem da cruz. Fale que essa cruz a tudo transforma. Não importa o nosso pecado, o mundo pode virar de ponta cabeça, mas a promessa de Cristo, o nosso Salvador, ainda é a mesma. Eu estarei com vocês sempre, todos os dias, e eu voltarei para vos buscar. Que Deus abençoe a sua decisão. Que ao compreender o verdadeiro sentido da Páscoa, façamos mais uma vez uma verdadeira entrega a esse Jesus maravilhoso. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos de sua palavra. Queremos pedir que mais uma vez Jesus Cristo seja o nosso único Salvador e que more em nossos corações, promovendo em nossas vidas a fé, o amor e também a esperança. Queremos nos preparar para encontrar com Jesus, mas enquanto esse dia não chegar, a mensagem da cruz nos alimenta de esperança, que há um Deus que nos ama e que não estamos sozinhos, mas que tomou toda a provisão necessária para nos salvar e nos encorajar a alcançarmos o verdadeiro sucesso espiritual, que é receber um novo céu e uma nova terra em nossos corações. Abençoe cada ouvinte que nos ouve nesse momento através dos celulares, dos televisores, dos computadores, que onde essas pessoas estiverem, querido Deus, a Tua graça possa alcançá-los e também salvá-los. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixo-vos uma bênção que diz assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo vos acompanhe hoje e para todo sempre. Amém.